Olá, galerinha do bem! Vamos para mais uma correção de mais uma atividade, né? Que foi passada semana passada, no dia da semana do dia 15 até o dia 19. Então vamos lá. Atividade número 1 era analisando situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. Letra A. O tempo gasto numa viagem, se ela é proporcional à velocidade média. Sim. Quanto mais alta for a sua velocidade, menos tempo de viagem você terá. Letra B. O número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa? Não. Ele não passa o programa todo falando, né? Então, não. O número de sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Não, porque o nosso pé para de crescer também. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância? Não. Geralmente, quando a gente vai fazer negócio de combustível, é quilômetro por litro. Letra E. O valor total pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Sim. Quanto mais bolas você comprar, maior vai ser o preço que você vai pagar. F. O número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada? Não, porque por mais que a gente passe acordado, por exemplo, 12 horas por dia, a gente não passa caminhando as 12 horas por dia. G. O consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos é diretamente proporcional à sua potência em watts? Sim, quanto maior a potência, maior será o consumo do eletroeletrônico. E H. O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão? Não, porque às vezes a gente usa o mesmo controle para outras televisões, então não. Na questão número 2, está falando sobre o refresco de caju. Como você preparar o refresco. O modo de preparo do refresco tá assim: suco e água. Para 250 ml de suco concentrado, vai utilizar 750 ml de água, ou seja, 1:3. O Carlos e a Sofia, eles vão fazer esse mesmo suco usando, só que modos de preparo diferentes. O Carlos, ele vai usar 1 litro de suco concentrado para 4 de água, ou seja, ele vai fazer 5 litros de suco. A Sofia vai usar 1 parte de suco, ou seja, 1 litro de suco concentrado e 3 litros de água. Ela vai fazer 4 litros de refresco. A pergunta é: qual dos dois pensou adequadamente no sentido de manter a proporção especificada no modo de preparo do refresco? Qual obteve o modo de preparo correto foi a Sofia, ou seja, 1 parte de suco concentrado para 3 partes de água. Na atividade número 3, está lá: observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo. Com 5 palitos, forma-se uma fileira com 2 triângulos. Com 7 palitos, forma-se uma fileira com 3 triângulos. E assim sucessivamente. Então, aqui está o desenho, né? Ó, um triângulo, 3 palitos, 2 triângulos, 5 palitos, 3 triângulos, 7 palitos. Se a gente analisar que a quantidade de triângulos, ele vai aumentando de 1 em 1. E a quantidade de palitos vai aumentando de 2 em 2. Então, se a gente conseguir seguir aqui, essa análise, nós vamos ver que com 4 triângulos, nós vamos precisar de quantos palitos? 7 mais 2, 9 palitos. Então, no lugar do x é 9. Se nós formos continuando aqui, 4, se com 4 palitos para fazer 4 triângulos, nós precisamos de 9 palitos, para fazer 5, nós vamos precisar de 11. Então, com 13 palitos, nós faremos
6 triângulos. Então, no lugar do Y, eu vou colocar 6. Eu continuei aqui embaixo, ó. 15 palitos, eu faço 7 triângulos, 17 palitos, 8 triângulos, 19 palitos, 9 triângulos, 10 triângulos, eu vou precisar de 21 palitos. Então, no lugar da letra Z, vai ser o número 21. Na atividade número 4. Em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas. Mantendo-se a relação entre tempo, T, e a altura H, qual será a altura dessa planta no 20º dia? Se nós analisarmos que com, 5 dias, tá lá, tempo, 5 dias, ela cresce 1 centímetro, então lá, altura, 1 centímetro. 10 dias, ela cresce 2 centímetros. Vamos aumentar aqui. 15 dias, ela aumentaria 3 centímetros. Então, em 20 dias, ela aumentaria 4 centímetros. Agora aqui na atividade número 5, a tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde a uma temperatura da cidade do Rio de Janeiro, em graus Celsius, e H são as horas passadas do recorrer de um dia. Analisando a tabela, às 8 horas, a temperatura da cidade estava com 28 graus. Às 11 horas, 32 graus. Às 15 horas, 36 graus. Daí vamos lá aqui para responder as perguntas. Analisando os dados da tabela, constatou-se que a temperatura aumentou mais rápido. Letra A. Entre 8 e 11 horas. Então, em 3 horas, quanto que ela aumentou? Aumentou 4 graus. Entre 11 horas e 15 horas. Entre 11 e 15 horas foram 4 horas e ela aumentou 4 graus também. Letra C. Aumentou na mesma proporção nos dois intervalos? Não. Ela teve um aumento de 4 em 3 horas e o outro aumentou 4 em 4 horas. Então, no espaço de 8 e 11 horas, houve um aumento maior da temperatura do que 11 e 15 horas. Na sexta e última, está falando sobre a relação entre a pressão de um gás e a sua temperatura. O que a gente tem que olhar bem é que, pressão e temperatura, a razão dela é constante. Então, aqui, todas elas, se eu fizer esse valor, vai dar sempre isso daqui, 1/5. Pressão e temperatura, eu simplifiquei, cortei o 0 aqui, ficou 6,30. Simplifiquei os 2 por 6, ficou 1/5. Então, pressão e temperatura. A pressão, aqui está 140, mas eu não sabia esse valor, então eu vou colocar P. A temperatura é de 700. P sobre T é igual a constante 1/5. Então, eu multipliquei aqui, Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ficou assim, 5P é igual a 700. Como eu quero achar o valor do P, o 5 que estava multiplicando eu passei dividindo. 700 dividido por 5, 140. Olha, não deixe nada errado na apostila, corrijam tudo, as 6 atividades e vou passar agora o outro vídeo com a correção das outras atividades para vocês, ok? Deus abençoe a todos.